Bom dia a todos. Obrigado pela participação no nosso call de resultados aqui do primeiro trimestre de 2023. A gente vai colocar aqui a apresentação de resultados e eu faço uma breve introdução. Em seguida, o time de gestão responsável por cada um dos investimentos vai descrever o resultado de cada uma das companhias. Acho que a gente pode passar para a próxima página, que a gente traz essas principais características aqui do fundo. Nenhuma alteração desde o início do nosso fundo, apenas aqui a quantidade de cotistas. A gente fica aproximadamente aqui com 4.500 cotistas, 4.359. A gente ainda tem 1,3 de taxa de administração, e lembrando que a nossa taxa de performance só é aplicada após o retorno de 100% do capital, corrigido aí pelo hurdle de IPCA+7. A gente não vê isso acontecendo no médio prazo, somente no longuíssimo prazo. Lembrando que todas as pessoas físicas que investem têm a isenção dos rendimentos e no ganho de capital, né, a isenção de imposto de renda. E a gente continua aqui também com a nossa amplitude de setores, né, tudo aquilo que é enquadrável na lei dos FIPS-E's, na 11478, embora o fundo hoje tenha 100% foco no setor elétrico. Podemos passar para a próxima página, por favor? E aqui a gente relembra o nosso portfólio. São 6 ativos, 4 deles no setor de transmissão e 2 em geração solar. Nós vamos entrar em cada um deles especificamente em relação ao resultado. Essa página eu acho que traz um ponto importante, que é hoje o nosso portfólio, os nossos ativos, eles são quase na sua integralidade operacionais, com exceção de um reforço que a gente tem no projeto de Simões, dentro da LC, que tão logo ele fique operacional, o portfólio vai ficar 100% operacional. A gente acredita que isso vai acontecer aí dentro ainda desse primeiro semestre, né, até o final do mês que vem, e com isso, possivelmente a gente vai ter também, inclusive, a conversão das dívidas aqui da LC em equity. Mais para frente a gente vai detalhar um pouquinho mais. Essa página eu acho que é sempre importante para vocês terem em perspectiva também o tamanho da participação do fundo em cada um desses projetos e a concentração também que o fundo tem de acordo com cada um dos projetos. Acho que a gente pode passar aqui adiante. Acho que esse slide também é um slide interessante, onde a gente começa aqui por essa parte do meio do nosso slide, onde a cota patrimonial está um pouco acima de R$100. A cota mercado aí, recentemente, felizmente, subiu, né? A gente está próximo aí de R$71. E a gente traz aqui também, né, que nos últimos 12 meses a gente pagou R$10,5 por cota. A nossa taxa interna de retorno líquida, assumindo, né, quem compra a cota aí na tela, a 71, IPCA mais 12,36, que representa um spread, né, de 6,26% em cima da NTNB, que tem duration equivalente, que é uma NTNB próxima aqui de 2030. E aí, lembrando, né, que os nossos rendimentos, já há algum tempo, são rendimentos trimestrais. A gente sempre paga, e inclusive recentemente nós tivemos o pagamento, vou falar isso na próxima página. Lembrando que a nossa expectativa em 2023 é R$10,50 por cota, e eu acho que a parte de cima do slide traz bastante perspectiva, a compra, né, a simulação de que a cada preço que a gente está assumindo aqui na parte de baixo implica em um retorno implícito para o cotista. Então, hoje a gente está falando aqui próximo de R$70, a IPCA mais 12,6, que eu acabei de mencionar, né, a 70,97, seria equivalente a comprar IPCA mais 12,36 de taxa interna de retorno líquida já para os investidores. Seguindo para a próxima página, acho que a gente traz em perspectiva aqui os principais acontecimentos e alguns eventos subsequentes, logo após o término aqui do trimestre, mas que são relevantes de dividir com vocês, investidores. Então, a gente, como eu mencionei, tivemos aqui a distribuição de 2,63 por cota, né, o equivalente a 11.084 que a gente distribuiu, né, o fundo, e a gente pagou agora no dia 10 de abril, referente, então, ao primeiro trimestre. Lembrando que a perspectiva aí, então, do restante do ano é para a gente conseguir atingir os R$10,50. Além disso, né, a gente tem um outro evento importante que aconteceu ainda no primeiro trimestre, que foi o ajuste de preço da compra que a gente fez das ações da RT1Z, e com isso a gente tinha ali uma previsão no nosso contrato de compra e venda de ajustes caso houvesse algum tipo de estouro de orçamento ou atraso, como ambos ocorreram, né? O vendedor ele acabou nos devolvendo uma quantia de aproximadamente R$25 milhões. Desses R$25 milhões que foram devolvidos à Orion, nós devolvemos aqui, subimos para o fundo, equivalente a 20,5 milhões, que vai fazer frente, né, assim como já fez parcialmente aqui, aos rendimentos, tá, de 2023 e por diante. Então, isso aqui era algo que era previsto contratualmente, e o contrato foi cumprido aqui na íntegra. E, por último, a gente traz também uma outra atualização sobre a T1Z, onde a consolidação, né, da participação do XPE vai passar a ser 100%
na Orion, né? Então, o XPE tem 100% de participação na Orion Transmissão, a nossa holding de transmissão, e a Orion Transmissão, por sua vez, vai passar a ter 76%, né? Isso está acontecendo, né? A gente acredita que ao longo desse mês de maio ainda a gente deve concluir essa operação. Isso era só uma questão de estrutura mesmo societária, que a gente agora vai passar a concentrar os nossos investimentos de transmissão por essa holding. Antigamente, o XPE tinha uma participação diretamente na RT1Z, mas como a aquisição foi feita recentemente por o ponto que eu falei logo anteriormente, a gente decidiu fazer essa reorganização para ficar de forma mais clara e objetiva a consolidação dentro da Orion. Então, só um evento subsequente aqui também que aconteceu, que está acontecendo no trimestre, e eu acho que eu passo aqui já agora para a parte de portfólio. Vou então passar a palavra aqui para o André Rocha, em seguida o Eduardo Borges também vai falar um pouquinho sobre as empresas, e a gente depois, em seguida, fiquem aqui com a gente para a gente fazer a sessão de perguntas e respostas. Mas, mais uma vez, obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado, Túlio. Então, começando aqui, pessoal, por Sol Maior, se puder passar a próxima página, por favor. A gente vai abordar um pouco aqui sobre as características do ativo, né? Então, só relembrando, é um ativo que a gente tem tanto equity quanto dívida. A gente fez um investimento de 8 milhões de reais em 2019, junto com uma debênture simples de 17 milhões de reais. É uma planta de 6,12 megawatt pico, localizada no Tocantins. E essa planta que sofreu aqui um sinistro em 2020, em outubro de 2020, que foi recuperada em junho do ano passado. Seguindo na próxima página, a gente tem aqui um pouco dos highlights financeiros e da geração histórica. Vocês podem observar que a partir de junho do ano passado, a geração histórica ela começou a se aproximar aqui da nossa expectativa, tendo seu ápice aqui em janeiro de 2023. E esse ápice foi justamente quando todos os trackers, então o mecanismo aqui desses equipamentos que busca o sol, né, então gerando uma geração solar ainda maior, foi consertado. E aí, nos meses de fevereiro e março, houve muito mais aqui um fator meteorológico, né, de chuvas acima do esperado, que fez essa geração aqui dos 2 meses um pouco abaixo do que a gente esperava. Mas relembrando aqui que a planta já está 100% operacional. Desde junho do ano passado, toda a planta já estava reconstruída e a partir de janeiro desse ano, todos os trackers estavam operacionais. E quando a gente olha aqui no gráfico de baixo, a performance financeira, a gente vê aqui uma margem EBITDA muito estável. Então, sempre rodando ali entre 64% e 75%, principalmente aqui com a recuperação da planta, né? Relembrando aqui que ocorreu em junho do ano passado. Passando para a próxima página aqui, acho que vale a pena, desculpa, só um adendo aqui, pessoal, então, em relação ao seguro, tá? Relembrando que a gente teve, então, o sinistro em outubro de 2020, e a gente tem um pleito aqui contra a seguradora, no primeiro momento, de 11 milhões de reais. Desses 11 milhões de reais, a gente já recebeu 3 milhões e meio a fins aqui de adiantamento, mais 1.100.000 aqui por conta de lucros cessantes. E o restante, a gente está justamente discutindo com a seguradora, porque a seguradora já reconheceu, de fato, que o seguro é devido, já reconheceu que todas as cláusulas da pólice, que de fato a gente cumpriu aqui todos os trâmites de apresentação de comprovação de reconstrução da planta, e que de fato a gente foi bem diligente, e a gente está nessa parte agora de pressionar a seguradora para que ela faça de fato o pagamento. Então a gente realmente espera aqui que a gente esteja nos últimos meses aqui desse processo, que é muito moroso de fato, a gente entende, a gente compreende aqui a insatisfação de alguns investidores, mas contem com a gente aqui e a gente justamente está fazendo o máximo possível. E se necessário, a gente vai entrar aqui com alguma medida cautelar, a gente vai atrás dos nossos direitos o máximo possível, justamente para receber esses recursos assim que possível. Eu passo a palavra para o Eduardo, indo para o próximo ativo aqui, Arteon Z. Obrigado, André. Bom dia a todos. Acho que passando um pouco aqui sobre as principais características aqui do ativo, né? A Arteon é a nossa transmissora. Ele comentou um pouco aqui do movimento que a gente está fazendo de consolidação da participação total que a gente tem na Arteon na Orion, que é a nossa holding de transmissão. Então, o fundo hoje ele detém direta e indiretamente em conjunto 76% da Arteon. Se a gente somar aqui o investimento na compra do controle com as dívidas conversíveis e aumentos de capital aumentos de capitais que foram feitos, a gente está falando de um investimento de mais ou menos 151 milhões de reais na empresa. A empresa que conta com 5 subestações, já estão 100% operacionais, inclusive já desde o final de 2021.
É um ativo que tem aproximadamente 45 milhões de receita anual permitida aqui no ciclo 2022-2023. Então, a gente vai ter uma revisão agora no mês de julho para revisar, conforme o IPCA dos últimos 12 meses, para o ciclo 2023-2024. Como vocês podem ver, a RAP, que é a receita anual permitida líquida faturada dos últimos 12 meses, ela tem crescido em linha com esses reajustes. Então, de junho para julho, a gente tem uma revisão importante, e no primeiro semestre a gente geralmente tem também, porque parte dos ajustes das distribuidoras que pagam a receita anual permitida ocorre nesse início de ano, sobretudo nesse primeiro trimestre. Então, é um ativo que tem tido a gente tem feito um movimento de criação de um centro de operações, inclusive para aproveitar sinergias dos nossos ativos de portfólio. A operação tem sido muito bem sucedida, a gente não tem tido intercorrências do ponto de vista de disponibilidade. A disponibilidade histórica do ativo tem sido muito próxima de 100, quando não é 100. Então, hoje, o nosso foco aqui na Arteon, ele é muito mais nesse ganho de sinergias operacionais com outras empresas do portfólio, e também continuar na etapa de completion financeiro, com exoneração de fiança do Banco do Nordeste, que é o principal financiador aqui, e outros movimentos que possam fazer aqui a gente ter não só ganhos de escala no portfólio, mas também economias de custo, e aproveitar toda a alavanca de valor que a gente puder ter dentro do ativo. Acho que seguindo aqui, passar aqui de volta para o André para falar de LC. Retornando aqui então para a LC, é um ativo que a gente fez um investimento através de debêntures conversíveis em 2019. Então, são três investimentos aqui, né? É uma debenture que investe numa subholding chamada LC Energia, que fez investimentos aqui em 3 SPS, FS, Colina e Simões. Esses 3 ativos originais já estão operacionais. Então, eles tiveram aqui seu completion financeiro em outubro 22, FS, em junho 21, Colinas, e junho 22, Simões. O único projeto aqui que está pendente de finalização é justamente um reforço de Simões. Então, uma solicitação aqui de obra adicional da ANEEL, que a gente já está concluindo. A expectativa é que ocorra até o final do mês que vem, né? Então dentro do primeiro semestre, e com isso 100% do nosso portfólio estará concluído, e a gente também poderá fazer a conversão aqui da participação de debênture conversível para equity. Relembrando aqui, 100% dos financiamentos já foram desembolsados. Então, FS Simões tem financiamentos assinados aqui com o BNB, já foram 100% desembolsados, assim como Colinas, mas lá com o Banco da Amazônia, o BASA. E com isso, eu termino aqui a LC e passo para Camptiba. Camptiba é um ativo de uma linha de transmissão localizada aqui no interior de São Paulo, uma linha de transmissão de 25 quilômetros que liga os municípios de Campinas e Itatiba. É um ativo que a gente conhece muito bem aqui, a gente é muito próximo dos controladores. A gente tem lá uma debenture simples no nível de mezanino. Então, lá a gente não é acionista, a gente é puramente credor. Então, Camptiba, olhando aqui no lado esquerdo, né, a estrutura societária é o ativo operacional, e a gente tem uma operação aqui de uma debenture simples no nível da F3CI. É um ativo que não apresentou nenhuma intercorrência desde a energização, em novembro de 2021, e vem apresentando aqui uma receita por volta de 2 milhões, 2 milhões e 100 aqui, dependendo do mês. Mas assim como os demais ativos, já está operacional e 100% aqui com funding equalizado, né? Então ele tem um financiamento no nível de baixo, de aproximadamente 105 milhões de reais, e nesse nível de cima a nossa debênture de 65 milhões de reais. Passando aqui para a Apodi, retorno a palavra para o Eduardo. Obrigado, André. Acho que voltando aqui para o início aqui de Apodi, né, a gente tem, recapitulando, né, a gente tem aqui um valor de aquisição líquido de ajuste de preço, que aqui também foi uma operação que a gente teve ajuste de preço de 46,7 milhões. Apodi é um conjunto de fazendas solares de 162 megapico, que fica em Quixeré, no Ceará. É um parque bem grande, a gente tem indiretamente 10% por meio de uma holding chamada Apodi Participações. O investimento do fundo é em 79,6% da Apodi Participações, por sua vez, tem 12,5% desses 162 megapico distribuídos em 4 SPEs, em sociedade com a Ascatec Solar, empresa do grupo Equinor, um grupo norueguês, e que, enfim, já está operacional desde 2018. Hoje a gente tem um contrato de energia de reserva, que é um contrato que a gente considera muito, muito bom, não só pela qualidade de crédito, mas as condições contratuais, e pelo momento em que esse contrato foi firmado, garantindo aí um preço de longo prazo bem atrativo. Hoje esse preço corrigido é de R$ 433 por megawatt-hora, bastante descolado aí do que tem sido praticado no Mercado Livre e em leilões mais recentes.
Seguindo aqui, para a gente falar um pouco de indicadores financeiros e operacionais, o ativo tem gerado bem próximo ali dos 100%, esse trimestre não foi diferente. Desde o ano passado, a gente conseguiu ter uma vitória importante do ponto de vista regulatório, porque parte das penalidades que o ativo sofria vinha muito por conta de fatores que não estavam dentro do controle da gestão dos parques, e sim por conta de intercorrências nas linhas de transmissão locais, por conta de escoamento de energia, o chamado curtailment. Hoje, o ativo é protegido judicialmente contra esse tipo de penalidade, então, não só a geração ela tem atingido níveis muito próximos dos 100%, como também eventuais deltas que não sejam atribuíveis à geração efetiva do parque, sim a eventos de curtailment, não são deduzidos da nossa receita, nem impactam o ativo com penalidade. A gente tem tido uma geração de caixa por conta disso também bem sólida, bem consistente, o que tem ajudado a desalavancar o ativo gradativamente. Hoje é um ativo que está com o principal financiador sendo o BNB, Banco do Nordeste, inclusive já passou pela etapa de completion financeiro. No início do ano passado, a gente teve a exoneração das fianças bancárias, o que foi uma conquista muito importante. A gente deixa de ter um custo financeiro que, na nossa visão, é desnecessário, uma vez que o ativo já está 100% operacional e pode oferecer garantias do próprio projeto para o financiador. Existe ainda uma outra dívida subordinada ao BNB, que foi dada pelo controlador na época da construção do projeto. Essa dívida está sendo gradativamente quitada, e a perspectiva é que ela seja integralmente paga entre o final do ano que vem, do final desse ano e o início do ano que vem, de modo que isso a gente consegue destravar cada vez mais dividendos do ativo para o fundo e seguir fazendo com que a geração de caixa seja cada vez menos destinada ao pagamento de juros, e amortizações de dívida, e mais destinada aqui a distribuições para os acionistas. Como a gente pode ver aqui, em termos de margem, o ativo tem atingido níveis de margem médios aí na casa de 80%, 82%, fazendo uma média aqui dos últimos 12 meses, o que também a gente considera bem positivo para esse setor. Falando agora, então, de BR1 e BR3, nossos dois últimos ativos aqui do portfólio, só relembrando que essas duas linhas de transmissão, elas foram investidas através da Orion, através de uma alavancagem aqui no nível da Orion, cujo closing ocorreu dia 29 de dezembro aqui de 2022, então aproximadamente 5 meses. São dois ativos operacionais, localizados no Pernambuco e em Alagoas. A gente tem uma participação aqui de 51%, então os sócios originais, a BR Digital e a Eninge, continuam aqui dentro do projeto, com uma proporção aqui de 24,5% cada um deles, e um ativo que também não apresentou nenhuma intercorrência desde a energização, setembro de 2020 para a BR1 e outubro de 2021 para a BR3. Então, a gente está bem satisfeito com esse investimento, que, como comentei agora há pouco, a gente concluiu há aproximadamente 5 meses. E com isso, a gente conclui a visão geral aqui do portfólio. Acho que a gente já pode abrir aqui para perguntas e respostas. Obrigado, Edu, André e João também aqui pela participação. Vou começar lendo aqui, a gente vai complementando cada um de nós as dúvidas. A primeira dúvida foi da Liane, a respeito de... bom dia, já era sabido da gestão que haveria uma queda de rendimento em 2024 com toda a operação dos ativos? Pergunto isso porque participo das lives e sempre faço pergunta, porque vivo de rendimento e a gestão sempre pontuou que não havendo intercorrência, os rendimentos seriam progressivos. Liane, obrigado aqui pela dúvida, tem algumas outras dúvidas que você também mandou, vou ler em seguida. A gente, acho que sempre sinalizou nos calls, Liane, que realmente há uma expectativa de aumento dos dividendos, né? Não necessariamente ano contra ano haveria isso. A gente tem aqui algumas premissas que são difíceis de serem previstas, por exemplo, taxa de juros, né, inflação, e até mesmo do ponto de vista do portfólio, ativos que entram em operação com algum atraso ou não, e as nossas dívidas conversíveis também, que eram mediante a entrada e operação dos ativos. Algumas delas ocorreram atrasos, né? A gente sempre foi bastante explícito aqui em relação a isso. Então, a expectativa que a gente dá é sempre uma expectativa que é um caso base, ou seja, aquilo que a gente acredita que a gente consegue entregar com muita segurança, só que, obviamente, a gente busca os upsides, e é claro que eles existem, tá? Então, por exemplo, no ano passado, a gente sinalizava um rendimento também abaixo do que foi entregue no final, a gente entregou quase 12, um pouco mais de R$ 12 por cota, mas no início do ano a gente estimava um valor abaixo, tá? Então, a gente sempre tem uma máxima que a gente prefere surpreender do que realmente frustrar alguma expectativa. Então, essa expectativa futura de que os rendimentos eles cresçam, ela existe, mas como a gente não dá um guidance além do ano seguinte, é justamente
pelas incertezas que a gente tem no cenário macro, né? Então, quando é que os juros começam a cair? De fato, qual que vai ser o nosso IPCA do ano corrente? O IPCA ali, o ano passado chegou, em determinados momentos, a ter uma expectativa muito maior, não fosse, obviamente, ali a questão dos combustíveis, né? Alguns atrasos que jogaram a inflação, contrataram a inflação para 23. Então, fica difícil para a gente colocar perspectiva muito longa, Taliano. Então, é por essa razão que a gente não divulga adiante, mas confirmo aqui para você que, sim, a nossa expectativa é que esses rendimentos sejam crescentes ao longo do tempo, mas, de novo, não necessariamente, às vezes, um ano contra ano, é uma expectativa mais de longo prazo, médio e longo prazo, Taliano. E aí, em seguida, você também perguntou, né, que após a queda do rendimento de 2024, os rendimentos são iguais ou progressivamente maiores? Acho que foi o que eu acabei de responder, né? Se haveria alguma diminuição desses rendimentos. E depois, você também perguntou, Liana, a respeito da geração de sol maior, se não seria preocupante, que ela sempre está menor do que o esperado. No final do dia, eu acho que o André acabou passando, né, dentro da apresentação, para você aqui um porquê disso aconteceu, né? A gente teve o evento, né, do incidente, que foi o vendaval, se eu não me engano, ocorreu em 2020, e a gente teve um tempo em que a planta passou por um ramp-up. Então, a gente teve um problema de módulos, a gente teve um problema de tracker, e agora sim, se você quiser até complementar, André, a gente tem essa expectativa de que a geração real vai ser muito próximo do esperado, e aí a planta ela hoje está sem nenhum tipo de evento que justifique a geração inferior. É claro que a gente depende de um evento que é a irradiação, e nesse momento, como a planta é localizada ali no estado do Tocantins, o momento de chuvas, né, ele se encerra normalmente aqui no período de maio, e aí a gente passa por meses aqui de junho, julho, setembro, até mais ou menos outubro, em que o estado fica sem chuvas. Então, a expectativa agora realmente é que tenha um pico de geração maior, mas, de novo, em linha com o que a gente já tem como esperado, mas a gente acredita que a planta vai performar de acordo com essa expectativa. Não sei, André, se você quiser complementar algo. Exatamente isso, Túlio. Então, só complementando aqui, Liane, quando a gente tem acesso aqui aos dados, né, diários de radiação e de geração, quando a gente faz um cálculo ponderando pela irradiação, a planta está gerando muito próximo aqui do P50, né? Então, de fato, a expectativa esperada. O que ocorreu aqui, justamente o que o Túlio comentou, um período de chuvas um pouco maior, né, do que esperado. Então, só para ponderar, né, no mês de março, houveram 8 dias de chuvas intensas na região. A gente tem acesso a esses relatórios, e com isso a irradiação que foi impactada, não necessariamente a geração, né? Então, a planta está 100% operacional, a planta está recuperada. O ponto aqui é mais irradiação solar, muito mais por conta de um cenário aqui meteorológico um pouco mais adverso do que a gente esperava. Obrigado, André. Teve uma pergunta aqui anônima se a gente deixará o call gravado. Sim, ele fica gravado. O Tarcísio ele fez um questionamento aqui: qual o impacto de uma eventual tributação de dividendos para o retorno esperado para os cotistas? A gente pode até rodar, tá, Tarcísio? É difícil também estimar a tributação, né? Eu sei que está sendo discutido. Tem até uma outra pergunta mais para frente a respeito disso também, dessa questão de reforma, que eu acho que foi até você mesmo que fez, tá, Tarcísio? Então, assim, a gente pode até rodar alguns cenários, tá? Se vai ser 15%, se vai ser 10%, a gente está acompanhando isso desde o ano passado, quando houve, né, em algum momento, uma ameaça de que haveria tributação dos dividendos, e aí, em determinado momento, tiraram lá os FIIs, os fundos imobiliários, os FIPs e ES. Então, ainda é uma discussão, né? De fato, existe essa possibilidade, a gente acredita, inclusive, aqui no nosso cenário mais macro-político, isso vai acontecer, mas, de novo, a gente não sabe se vai ser também taxado aqui esses veículos isentos. Mas se vocês quiserem, a gente pode rodar. Se você tiver interesse, tá, manda aqui uma dúvida para o nosso canal do RI, que a gente vai ter o seu e-mail e a gente pode mandar para vocês aqui um cenário, ou até mesmo a próxima apresentação, deixar ali um cenário esperado de tributação, que eu acho que isso aqui é um problema que afetaria todos os fundos, né? Não é algo específico aqui só para nós, mas todos os fundos que são hoje isentos. Mas, de novo, é algo ainda incerto, em discussão. Tem uma outra dúvida aqui anônima, que seria quando a dívida da LC se tornar equity, teremos uma reavaliação menor do VP no XPE? Não temos essa expectativa, tá? Vou falar aqui grandes números, o André pode depois falar com um pouco mais de precisão, mas hoje os dois instrumentos que a gente tem de dívida, né? Um é atrelado ao indexador de IPCA e um outro a CDI+, eles somam aproximadamente uns 140 milhões de reais. Então, tão logo essa dívida seja convertida, a nossa visão é que o valor de equity desse projeto é equivalente ao valor do carrego da dívida. Foi assim que a gente estruturou todos os projetos que tinham dívidas conversíveis. Então, não enxergamos aqui uma reavaliação do valor patrimonial do XPE após a conversão. Tem uma pergunta aqui do Rafael, obrigado também pela pergunta, Rafael. Se há uma previsão de quando iremos recuperar o preço pago pelo XPE
e aí por volta de R$ 100. Aqui um pouco difícil a gente estimar isso, tá, Rafael? É um fundo, de novo, que tem as cotas listadas em bolsa, com todos os efeitos que isso traz, desde efeitos microeconômicos até efeitos macroeconômicos. Microeconômico seria aquela realmente máxima sempre de pressão de compra e venda, né? Então, se tem a cota aí caindo, tem mais gente vendendo do que comprando, mas ao mesmo tempo o efeito macro aqui ele é super importante, que eu acho que o que mais é o driver aqui importante para as cotas, né? Que hoje são um patrimonial de 100 e hoje estão sendo negociadas a 70, é o efeito de taxa de juros. Lembrando que em 2019, em abril, quando a gente fez o IPO desse fundo, a gente tinha um target de retorno de PCA mais 7, né? Hoje o PCA mais 7 aí é 1% acima da NTNB. Então, claro que esse efeito de abertura das taxas, ele impacta o valor presente, né, esperado do nosso fundo, e aí é um efeito mais macroeconômico. Nossa expectativa é que o contrário aqui também sempre é verdadeiro, né? Se os juros começarem a cair e há uma expectativa que eles caiam, não necessariamente na próxima reunião do Copom, mas na seguinte, é bem provável que isso aconteça, mas até mais do que taxa Selic, é a expectativa realmente futura, e recentemente até a nossa subida aqui da cota, a gente atribui bastante a isso, né? Não só o rally aí que a Bolsa teve recente, né? Próximo de 110 mil pontos, mas também as taxas NTNBs que chegaram a bater aí 6,3%, uma B de 35, a gente está olhando agora próximo de 5,7, 5,8. Esses 50 pontos base são bastante relevantes em ativos que têm duration longa, tá, Rafael? Então, a nossa expectativa é que tão logo a gente tenha uma calmaria um pouco maior em inflação, consequentemente, uma queda de juros pelo controle da inflação, a gente poderia ver essas cotas subindo, e aí o efeito microeconômico, claro que vai fazer com que mais gente queira comprar, porque é uma boa oportunidade de compra, dado o retorno que o fundo tem e o risco do portfólio. Então, assim, é difícil a gente estimar para você essa questão de recuperação do preço, mas a gente sempre gosta de lembrar, né? Quem comprou a cota lá atrás a R$ 100 já recebeu mais de R$ 30 em dividendos, tá? Então, é claro que essa conta não é a conta racional de ser feita, mas quem tem a cota desde então ainda não perdeu recursos. E a gente também, obviamente, tem uma expectativa, não sei se sua dúvida era até mais em relação ao preço de cota, ou se em algum momento você vai recuperar isso em dividendos. E é claro que isso vai acontecer em algum momento também. Esse valor a gente já tem, e mais uma vez, mais de R$ 30 pago, e a gente vai continuar distribuindo em linha com o que a gente está divulgando aí trimestralmente, tá? Tem uma outra dúvida aqui do Eduardo. Existe alguma data limite para que o fundo entre com alguma medida mais contundente para reavermos o montante gasto devido ao sinistro? Obrigado. Até logo embaixo você fala que é em relação a sol maior. Olha, Eduardo, a gente já vem falando isso há algum tempo, né? Você imagina a nossa irritação com esse assunto. É um assunto que ele já está mais do que claro, né, para a seguradora. A gente já falou para vocês que se a gente não receber os recursos na sua integralidade, a gente vai realmente para um litígio com a seguradora, e a gente está muito próximo de receber, né, do total que falta, o remanescente por volta de R$ 7 milhões, algo como 5 milhões já foi reconhecido e a seguradora disse que quer pagar. Então, é provável que fique um valor aqui, na visão deles, né, controverso, a nossa visão é incontroverso, mas em aberto de cerca de R$ 2 milhões. É meio absurdo, né? A gente tem um litígio por conta de R$ 2 milhões, mas aqui a gente vai defender os interesses dos nossos cotistas até o último dia, até o último minuto, e se for necessário a gente vai litigar por esses R$ 2 milhões, mas a nossa expectativa é que a gente consiga aí esses 5 milhões nos próximos dias, semanas, tá? Acredito aí que a gente fará um fato relevante tão logo a gente receba esse dinheiro, mas a gente está bem próximo, e a gente tem uma assessoria jurídica, tá? Desde o início aqui com esse processo, e inclusive já a cotação de advogados, em caso seja necessária uma judicialização. Então, é isso, tá, Eduardo? Tem uma dúvida aqui do Vitor também em relação ao que levou a uma queda tão grande nas projeções de rendimentos para 24, já que todos esperavam uma subida de rendimentos anualmente. Existe a expectativa de haver uma nova queda de rendimentos nos anos seguintes? Eu acho que foi em linha com... Desculpa, eu acabei misturando aqui as dúvidas. O Vitor perguntou, na realidade, é porque mexeu aqui no... essa aqui foi uma dúvida anônima, mas eu já vou aproveitar e responder. A gente acabou falando um pouquinho, né, de por que houve esse range, né? O ano que vem a gente está dando algo como R$ 9, R$ 10 por cota. Acho que já expliquei. Se tiver aqui alguma coisa eventualmente necessária aqui de acrescentar, me avisem. Mas a dúvida do Vitor, na realidade, foi sobre vocês têm olhado oportunidades de geração de financiamento para essa geração distribuída? A própria XP está distribuindo um fundo com uma carteira high yield que tem 80% composta por projetos de GD. O yield parece compatível com o retorno XPE. Obrigado. Olha, Vitor, a gente já teve projetos de GD na nossa carteira.
lembrando lá no IPO do fundo, né, a Atom era um projeto que a gente tinha uma debênture conversível em ações preferenciais. A gente recebeu um pré-pagamento dessas debêntures antes delas terem sido convertidas em equity, né, em uma ação preferencial, e foi um retorno muito bom, né? Então a gente conseguiu devolver, e inclusive o rendimento ter sido mais alto ano passado foi por essa razão. A gente acompanha o mercado de GD, eu diria que um dos mercados que a gente mais recebe oportunidades é o mercado de geração distribuída. A gente tem algumas preocupações com relação a preços de longo prazo, tá? Detalhando um pouco mais para você em relação à tese, Vitor, são projetos que pagam taxas mais altas por uma razão, a razão de ter um risco embutido mais alto. O risco anteriormente regulatório até não existe mais, até para quem conseguiu lá os pareceres de acesso até o dia 6 de janeiro desse ano, vai ter esse direito adquirido aí por muito tempo, mas a gente tem uma preocupação em relação aos preços de energia. Se a gente olhar uma perspectiva muito simples, tá? É claro que isso aqui que eu estou falando não é 100% correto, mas se a gente olha para o mercado de geração centralizada, hoje os preço de liquidação das diferenças, o PLD, está no piso, né? Que é próximo de R$70 o megawatt-hora, Vitor. E quando a gente olha para o mercado de GD, que é um mercado de baixa tensão, o mercado de mercado livre é média e alta tensão, os preços praticados são mais ou menos 15% a 20% da tarifa do mercado cativo. Isso varia de estado para estado, né? Mas tem alguns estados, por exemplo, que tem R$1.000 o megawatt-hora, ou seja, você consegue vender energia talvez ali para baixa tensão por cerca de R$800 o megawatt-hora. Né? Essa discrepância de preços entre o mercado livre e o mercado de geração distribuída, né, de mais de 10 vezes, na nossa visão, isso não tem sustentabilidade. É claro que tem que ter uma mudança regulatória para que a baixa tensão consiga acessar e comprar também média, alta tensão, que seria o mercado livre. Existe uma discussão, né, de quando isso vai acontecer, é mais uma questão de quando e não ser, mas pode acontecer nos próximos 5 anos. E quando a gente coloca isso nas nossas projeções, né, quando a gente olha o mercado de infraestrutura, Vitor, a gente está falando de 20, 25 anos. No ano 5, 6, 7, mesmo que seja no ano 10, se realmente tiver um hit, a gente não sabe também o tamanho, né? Uma pergunta aqui a gente não tem a bola de cristal, mas a expectativa é que sim, né, haja uma redução, e é claro que vai ser uma conversão de que os preços de energia de mercado livre aumentem e, ao mesmo tempo, os preços de GD diminuam, se o mercado tiver acesso, obviamente, à geração distribuída, à geração centralizada, tá? Então, é um pouco da nossa preocupação, não é só nossa, eu acho que um dos primeiros calls do mercado em relação a GD, dessa questão de convergência de preço foi nosso, outras casas agora também já tem um pouco dessa preocupação, mas só trazendo um pouco para você de que nós olhamos, acompanhamos o mercado de geração distribuída, mas temos uma preocupação em relação a preço. Claro que isso não vai acontecer de novo no curtíssimo prazo, mas de fato há uma discrepância grande entre esses preços, e se essa mudança regulatória permitir que a geração distribuída, ou seja, baixa tensão, acesse os grandes projetos de geração centralizada, deverá haver uma queda desses preços, né, que eu comentei, R$800 megawatt-hora, para alguma coisa pode de 400, 500 de novo. A gente não sabe aonde essa curva vai parar, mas a gente vê muitos projetos, às vezes de geração distribuída, serem simplesmente reajustados para a inflação no preço de hoje. Então, a maioria dos projetos que chegam para a gente é R$800 corrigido por inflação para sempre. Isso a gente realmente acredita que não é correto, não vai ser a realidade, tá? Só que quando a gente assume algum tipo de queda de preço, machuca bastante os retornos. Então, assim, até recomendo aí quem olha para o mercado, quem olha para o setor, de ter um pouco de cuidado e, inclusive, questionar como que está a dinâmica de preço desses projetos que estão sendo apresentados aí para vocês, tá? Enfim, acho que só depois me avisa, Vitor, se tiver alguma dúvida em relação ao RVD aqui, que a gente esclarece. Tem uma outra dúvida anônima aqui, que é o que levou a uma queda tão grande. Desculpa, essa que eu já li. Teve uma outra dúvida do Vitor, porque a Podi teve prejuízo em março de 23. Edu, não sei se você quiser elaborar um pouquinho. Sim, claro. Bom dia, Vitor. Na verdade, a Podi a gente está sempre olhando no mês a mês, né? Então, às vezes, você tem determinadas distorções que já são até esperadas, que fazem com que você tenha, às vezes, um lucro no mês e prejuízo no outro. Lembrando que esse início de operação é relativamente comum que você tenha algum prejuízo por conta das despesas financeiras do ativo, mas especificamente sobre a sua pergunta de março, uma combinação de 2 fatores, tá? Primeiro que o primeiro semestre de todo ano é o semestre que sazonalmente o ativo gera menos. Então, né, a linha de receita desse ativo, se a gente fizer a média do ano, ela fica
geralmente abaixo no primeiro semestre e acima no segundo semestre. Em cima disso, a gente teve um ponto relacionado às despesas financeiras de março, que sempre consideram o IPCA do mês anterior. O IPCA do mês de fevereiro foi um IPCA bem alto, bem mais alto, inclusive, que os meses anteriores, foi 0,82%. Então, isso acaba também fazendo com que o PMT, né, o pagamento e a despesa financeira daquele mês especificamente também deu uma esticada. Então, a receita, como já esperado, sazonalmente um pouquinho menor do que a média do ano, e a despesa financeira, por conta do IPCA especificamente de fevereiro, que foi maior ali do que o que geralmente a gente teve uma despesa. Frisando que isso não se reflete numa geração de caixa negativa, tá? A despesa, a gente tem um componente muito grande no DRE que é depreciação, esses ativos têm um imobilizado muito grande, então grande parte das despesas que a gente tem aí todo mês, todo ano com ativo, tem uma despesa não caixa que é depreciação. Então, só frisando isso e explicando a especificidade aqui de março. Valeu, Edu. Tem um outro questionamento aqui anônimo em relação à conclusão da LC, né? Se está atrasada, né? E se existem problemas com multas ou necessidade do fundo em ter que aportar mais para termos a conclusão do empreendimento. Quais as consequências para o fundo? Olha, a LC, ela tinha originalmente, né, 3 SPS. Essas 3 SPS, elas estão 100% concluídas, que era o projeto de Colinas, do Tocantins, foi o primeiro ativo, inclusive, a entrar em operação, uma subestação, projeto de Feira de Santana, e o projeto de Simões, no Piauí. Todos esses 3 projetos, originalmente lá leiloados em 2018, foram integralmente concluídos, estão 100% financiados, né, dívidas de bancos de fomento. Os projetos que estão localizados no Nordeste têm acesso à BNB, o projeto do Tocantins, que é a Amazônia Legal, tem acesso ao Banco da Amazônia, tá? E, além disso, também foi emitida uma debênture de infraestrutura, né, uma debênture incentivada, que também já foi desembolsada. Então, o que existe hoje, né, em relação à conclusão, como eu mencionei, é um reforço que normalmente a agência, né, a ANEEL, ela pode pedir alguns CAPEX adicionais. Então, você ganha o projeto no seu formato original, mas a agência ela pode pedir algum CAPEX adicional, algum reforço naquela linha ou naquela subestação. Em contrapartida a esse novo investimento, você ganha uma receita também. Então, o que a gente está agora concluindo foi esse reforço pedido pela agência no projeto de Simões, que tinha ali 4 novos transformadores. A gente está no comissionamento do último transformador, que, mais uma vez, a gente até faz algum relatório fotográfico ali, se eu não me engano, no último relatório, que mostra realmente como a subestação está bastante avançada. Então, assim, não tem nenhum tipo de necessidade de aporte novo do fundo, tá? Ou seja, não teria nenhuma consequência, vai ter uma chamada de capital, né, aqui para conclusão desse projeto. Hoje, para você ter uma referência, o valor remanescente a ser pago, né, para a obra ser 100% concluída é cerca de R$1 milhão. Esse valor ele já está em caixa, então a gente não tem nenhum impacto aqui com a conclusão, né, finalização dessa obra de reforço. Tarcísio, ele traz mais uma dúvida aqui, que eu acho que a gente acabou já falando um pouquinho, tá, Tarcísio? Qual a visão de vocês a respeito do impacto da reforma tributária, né? E a proposta que está sendo discutida no Congresso implicaria em aumento de tributação. De novo, é um pouco difícil para a gente cravar, Tarcísio, o que vai ser, de novo, a reforma. Talvez a tributação dos dividendos, ela implique, talvez uma redução também do imposto de renda, da alíquota, e, enfim, eu acho que aqui é difícil para a gente cravar, mas à medida que esse tema for avançando, o compromisso aqui do nosso time é de trazer com bastante transparência quais seriam os impactos aqui em rendimentos, em valor de taxa interna de retorno, tá? Existe expectativa de reavaliação patrimonial do ativo este ano? Olha, a gente está concluindo, né? Eu acho que a gente está concluindo agora as nossas DFs aqui, o nosso relatório de avaliação. Até peço aqui o João, o Eduardo e o André para me ajudarem. Acho que até já foi remarcado. Edu, se você quiser elaborar aqui. Isso, Túlio, exatamente. Hoje, a gente, na carteira na carteira patrimonial que tem sido divulgada, a partir do mês de março, a gente já tinha concluído o laudo e já fez o ajuste retroativo. Então, já houve remarcação. Todo ano a gente vai ter remarcação dos ativos de investimento em equity, por valor justo, né? A gente sempre contrata um terceiro, então essa remarcação para o ano de 2023 já aconteceu. A próxima que deve acontecer vai ser no início de 2024, referente a 31/12 de 2023. Então, acho que um ponto, inclusive, positivo para trazer aqui é que a gente teve uma deterioração, acho que, como todo mundo sabe,
do cenário macro bem relevante do final de 2021 para o final de 2022. A gente teve uma abertura grande dos spreads de longo prazo, da NTNB, o que impacta diretamente o valor presente, né, quando você faz o cálculo a valor justo por desconto de fluxo de caixa, e mesmo assim o nosso portfólio, de forma consolidada, ele teve uma remarcação positiva no valor patrimonial, o que não aconteceu em alguns casos também na indústria, muito por conta desse aumento de taxa de desconto atrelado à deterioração macroeconômica. Então, com relação a esse ano, esse impacto já foi feito. Boa, Edu. O Nilson, ele mandou bom dia, parabéns pela transparência e gestão. Obrigado, Nilson. E com a melhora das condições de mercado, está no radar uma emissão de novas cotas para a SPI? Nilson, a gente sempre está atento aqui ao mercado, ainda está muito descontado em relação à patrimonial, até tem umas dúvidas, eu acho que adiante, a respeito também de emissões. A gente sempre traz aqui, eu acho que talvez eu sou até repetitivo, mas a nossa expectativa é que ou a cota algum dia ela chegue mais próxima patrimonial para que a gente faça ofertas, ou a gente vai ter que encontrar projetos com o nível de retorno que o fundo apresenta hoje ao nível de cota atual, né? Então, ou seja, comprar ativos no mínimo com retorno de IPCA mais 12, tá? É claro que isso não é fácil, olhando para o perfil de risco que o fundo gosta de ter, que é comprar projetos operacionais, é difícil a gente conseguir atingir esse nível de retorno, mas a gente tem algumas operações aqui em discussão. É claro que, de novo, a gente não vai fazer nada, até já vou usar essa pergunta que foi feita, se a gente compraria, né? Estou tentando achar ela aqui porque entraram novas. Aqui enchi, foi do Henrique, né? Existe existe uma opção do fundo em carteira ativa com spreads menores do que atuais. Então, a única opção, Henrique, seria isso que eu comentei, né? Se a cota subir, obviamente o valor de taxa interna de retorno aqui do fundo, ele também cai, né? Ao invés de IPCA mais 8, vai para IPCA mais 10, assim por diante. Então, a gente sempre vai ter que ficar olhando bastante para isso, né? O nível de patrimonial, que é por volta lá de IPCA mais 7,5, que foi a emissão em 2019, seria um fundo, obviamente, em condições normais, em que taxas de juros teriam que ter caído e que o fundo tivesse ali também aquela condição microeconômica. Então, a gente só vai fazer a oferta se for algo que gere valor para o cotista, ou seja, comprar algo que esteja ali, no mínimo, no mesmo nível de taxa ou maior do que a taxa de tela. Mas, enfim, é isso. Eu sempre insisto aqui com vocês que nós não faremos ofertas no fundo para que destruam valor para os atuais cotistas. Esse é o compromisso de gestão, sempre foi dito isso. Nós não vamos fazer isso. Tem muita gente que fala, pô, mas o gestor sempre fala isso e acaba fazendo. Aqui a gente não vai fazer, pessoal. Aqui é 100% alinhado com quem entrou e está com a gente desde o início, tá? O Henrique tem uma outra dúvida aqui, considerando que no médio e curto prazo a cota volte para o patrimonial, podemos considerar a opção de novas emissões? Acho que foi um pouco que a gente conversou, tá, Henrique? Essa dinâmica. E aí, se afirmativo para as novas emissões, consideram que para esse horizonte o fundo conseguirá deals com os retornos já encatrados no fundo? Foi também um pouco nisso que eu respondi, Henrique. Se tiver dúvida aqui, pode insistir. A Maíra mandou para a gente aqui, parabéns pelos resultados. Obrigado, Maíra. E poderiam dar mais detalhes sobre como é feita a estimativa de geração esperada nos parques solares? Em um dos parques é abaixo do P50 e outro acima. É feito com base no valor histórico? Querem falar um pouquinho aí, Edu e André? André, assim, acho que complementa, por favor, também, mas eu acho que para a gente aqui, de forma geral, a tendência, na nossa visão, é de convergência para o P50, né? O Apodi, a gente não só tinha uma proteção de P50 até pouquíssimo tempo atrás, né, que era o technical takeover, que era uma característica ali do parque acordada com o controlador. Então não só existia essa proteção, como os estudos solarimétricos e a convergência de geração tendem sempre ao P50. Aí já só maior, o histórico eu acho que não seria muito correto, porque a gente teve um sinistro e teve alguns pontos que até o André pontuou, acho que pode pontuar melhor, muito melhor do que eu aqui, que também acho que penalizariam de forma incorreta o ativo, né? A tendência dele hoje acho que tem sido gerar muito mais próximo desse indicador também. André, por favor. Só complementando aqui, Eduardo, Maíra, acho que tem um outro ponto aqui, né, em relação a essas projeções. Só para confirmar, a gente tem aqui acesso a todos os dados históricos, né, mas as curvas de P50, P90, elas são elaboradas aqui através de estudos salarimétricos de terceiros, né, de consultorias independentes que fazem uma análise completa de cada planta específica e considera a irradiação daquela área, característica da planta, se o módulo é bifacial ou não, se há tracker, se há degradação. Então,
quando a gente olha essa comparação do P50 com a geração histórica, há um nível de complexidade aqui, e essa projeção futura não é elaborada por nós de forma isolada, tá? Então a gente recebe esses estudos, obviamente a gente tem uma parte crítica aqui de criticar exatamente, poxa, talvez a depreciação não seja 0,5%, seja 0,3%, seja 0,7%, mas a gente participa, sem dúvida, aqui dessa discussão aqui com a certificadora, né, de geração solar, para a gente poder ter um número mais adequado possível. Tem uma outra dúvida anônima aqui, que ela que pergunta, pode comparar custo projetos novos, né, transmissão, geração solar e eólica versus projetos PE já operacional? Eu não sei se eu entendi muito bem, tá? Mas comparar o custo, eu imagino que seja o custo de construção, custo de CAPEX, depois se puder confirmar se é isso, eu vou me aventurar aqui se é essa dúvida. Houve um momento em que o mercado ele ficou bastante disfuncional, durante principalmente a pandemia, em que teve ali uma escassez de produtos, né, um aumento de preço de commodities. Isso já se acalmou, então a gente já viu uma convergência de preços mais próximos do que era antes da pandemia, mas ainda mais alto, tá? Se a gente for comparar projetos solares, por exemplo, a gente chegou em determinado momento em ver alguns projetos sendo cotados, né, recebendo cotações a 3 milhões de reais o mega instalado, tá? O megawatt pico. Hoje esse valor está um pouco acima, vamos arredondar aqui algo como uns 3,5 para plantas de escala, tá? Para plantas de geração centralizada. Obviamente que em geração distribuída, como você compra em menor escala, você acaba tendo preços mais altos, né? Acima de 4 milhões, 4 milhões e meio. E para transmissão, a gente até tem leilão aí no mês que vem. Tem uma questão, né, que a gente sempre conversa com os nossos executivos, os nossos sócios, que é a quantidade de projetos que vai vir a mercado nesse ano para a capacidade do mercado de EPC, né, de empresas de construção, conseguirem absorver. Então, de fato, e também para os fornecedores, né, não só os prestadores de obra aqui. Então, tem que ter muito cuidado, né, quando a gente vai orçar projeto, quando a gente vai olhar ativos novos. O XPIE não é um fundo que a gente toma muito risco de construção, embora a gente já tenha tomado, a não ser que a gente consiga fazer muitas proteções, a gente até pode tomar um risco de greenfield no XPE, mas é algo que a gente sempre contrata, né? Empresas especializadas em engenharia, a gente já tem aqui vários profissionais que trabalham com a gente que conseguem fazer essas cotações, avaliações. Então, assim, o mercado, de novo, ele teve ali uma volatilidade em relação a esses preços de transmissão e geração, mesmo para eólica, tá? Eu falei mais aqui focado em solar. Eu não sei se era isso aqui que você estava perguntando, tá? Mas se quiser depois falar um pouquinho mais. Teve uma pergunta do João aqui. Os rendimentos distribuídos em um trimestre referem-se, em via de regra, à geração de caixa ou resultados de qual trimestre? Seria o ano anterior? Olha, João, assim, os rendimentos normalmente eles são um conjunto aqui de fatores, né? Aqueles ativos que a gente tem dívida, eles são marcados a mercado, isso impacta no resultado do fundo, e esses ativos que têm dívida também distribuem aqui através das PMTs recebidas, né, juros e amortizações, assim como também os ativos que têm equity, anualmente distribuem dividendos, tá? Então, normalmente os rendimentos distribuídos referem-se aos trimestres anteriores, não necessariamente ao último trimestre especificamente, porque, mais uma vez, né, alguns projetos eles vão acruando aqui juros, não necessariamente pagando, né, aqueles ativos que têm dívida, mas, obviamente, que fazem resultado contábil, né, lucro contábil para, se o fundo tiver caixa, fazer a distribuição. Então, não sei se eu consegui te responder aqui, se alguém quiser complementar, mas acho que é mais ou menos nessa linha, tá, João? O relatório, ô, João, ele está no nosso site, tá? Que é xpasset.com.br/xpinfra. Se você entrar lá, você vai encontrar todos os nossos relatórios mensais e trimestrais, inclusive o webinar aqui que a gente grava trimestralmente, tá? E o Bruno faz uma pergunta. Opa, Desculpa te interromper, só não sei se o João quis falar, talvez a avaliação dos ativos, talvez tenha sido o laudo, né? O laudo de avaliação dos ativos. Não sei se talvez tenha sido essa pergunta, mas esse laudo ele não é aberto, tá, João? Ele é um laudo que não é público, mas ele é feito por um terceiro e ele é auditado pela auditoria do fundo, tá? Então, como tu lhe comentou, o balanço do fundo, uma vez publicado, é publicado no site, tem na descrição das notas explicativas as principais metodologias que foram utilizadas, e existe um time de especialistas na Ernest, né, que é o nosso avaliador, nosso auditor do fundo, pelo menos para esse exercício, e que foi também para o passado, que faz um check em cima do laudo, tem perguntas e, né, tem um Q&A aí que é trocado, inclusive a gente está exatamente nessa etapa, porque esse é o mês para a publicação das DFs, a gente está justamente nessa etapa aqui de esclarecimentos do laudo perante a auditoria. Então, só para também estar um conforto aí de que, não somos nós mesmos que fazemos, e 2, o terceiro que faz ainda é submetido a uma sabatina ali junto ao auditor. Desculpa interromper. Não, foi
oportuno, que realmente eu tinha entendido como se fosse o relatório mensal e trimestral, mas era o de laudos de avaliação, né? Bem que você fez a intervenção aqui. O valor da cota foi remarcado, acho que essa do Bruno aqui, ela está em R$ 100,20, tá, Bruno? A gente passou ali para você a cota patrimonial. E tem uma outra dúvida aqui do Eduardo, que é time de gestão, parabéns pela transparência aos cotistas. Obrigado, Eduardo. Obrigado aqui pela confiança. E o Henrique pergunta se as PMTs das debêntures carecam semestralmente. Variam, tá, o Henrique? Hoje a gente tem 3 ativos que a gente tem uma exposição de crédito, tá? Que é só maior, o projeto lá de Campitiba e as nossas dívidas conversíveis, que, de novo, né, a gente provavelmente converterá aí, então logo a gente tem a entrada da operação dos últimos, do último reforço lá de Simões. Se você quiser mandar aqui, Deco, eu não me lembro exatamente, o pagamento de PMT da Campitiba era semestral e era amortização cash sweep, né? Então, se você quiser falar um pouquinho mais de Sol Maior e Campitiba, Deco. Claro, de Sol Maior aqui a gente está falando de trimestral, então dos meses de janeiro, abril, agosto e outubro tem esses pagamentos, e de Campitiba é de fato um cash sweep, então todos os dividendos, todos os recursos que sobem da Campitiba para a F3CI são automaticamente pagos para nós aqui a título de amortização, e tem uma obrigação aqui de carecar, né, então de fazer esse pagamento integral em dezembro, dia 15 de dezembro. Então, recorrentemente, quando há distribuições de dividendos e redução de capital do nível do ativo, eles têm necessariamente que amortizar a nossa dívida, e de toda forma tem que carecar, né? Então tem que pagar todos os juros daquele período, daquele ano específico, até dia 15 de dezembro do respectivo ano. Boa, André. Valeu. Acho que tinha uma outra até que o Henrique mandou aqui de serviço de dívida, mas acho que você respondeu. E o Bruno pergunta qual a expectativa do time para o ativo Sol Maior 2 começar a gerar lucro líquido positivo. Não sei se tem alguma projeção aí de cabeça, Deco, que você quiser até abrir. A partir de 2025, Henrique, a gente espera que de fato haja, né, uma geração de lucro líquido um pouco maior, né, do que a gente tem hoje. Só relembrando que hoje, quando a gente olha aqui o histórico, né, então prejuízos acumulados e mesmo mês a mês, ele tem sido bastante impactado por conta do empréstimo ponte que a gente tomou para fazer a recuperação da planta. É uma dívida de CDI mais 5 e relembrando, né, foi uma necessidade que a gente teve que tomar essa dívida justamente pela demora que o seguro teve aqui no desembolso da primeira tranche, né, e do restante aqui do seguro, justamente para a gente poder recuperar a planta. Então, hoje o ativo está com uma alavancagem um pouco superior do que de fato a gente planejava ter no primeiro momento por conta desse sinistro. Uma vez que a gente paga integralmente essa dívida, lembrando que a gente já recebeu aqui 3,5 milhões de adiantamento, mais 1,1 milhão, então essa dívida de 11 milhões de reais já reduziu para aproximadamente 6 milhões de reais. Uma vez que a gente faça o pagamento integral dessa dívida, é natural aqui que o nosso lucro líquido comece a recuperar aqui, então se torne positivo. E na nossa projeção, a partir de 2025, a gente vai ter aqui um lucro líquido superior, né, a zero. Mas só relembrando aqui também, uma outra componente, o nosso investimento em Sol Maior, ele é majoritariamente feito através de dívida. Então, a gente recebe aqui, né, a nossa dívida ela é acruada no mês a mês. Então, não necessariamente porque o ativo está gerando prejuízo, a gente não tem um benefício aqui para o fundo. Valeu, André. O Henrique perguntou se tem algum tipo de conflito de interesse estando no equity na dívida. Henrique, por ser o mesmo fundo, tá? É quase que um cobertor curto aqui, né? Se tivesse algum cenário de estresse, eventualmente, em que a gente tem 100% da dívida da companhia, a gente tem quase 100% do equity dessa companhia também, e é o mesmo fundo que detém as duas posições, tá? A dívida e o equity. Então, a sua afirmação, acho que ela é correta se tivesse, de fato, em fundos diferentes, mas como é o mesmo fundo, de novo, né? Se tiver algum cenário de estresse que o fundo toma algum haircut, isso vai para benefício em tese, né? A parte de dívida toma um haircut, vai em benefício em tese para o acionista e vice-versa, tá? Então, mas enfim, bem pontuado, tá? Acho que não tá errado sua visão, mas de novo, acho que a justificativa aqui para esse conflito ser dirimido é o fato de a gente estar com posição de dívida e equity quase 100%, né, do equity, mais 100% da dívida pelo mesmo fundo. Tem uma outra dúvida anônima que é a última, que são, nas planilhas de vocês, existe uma expectativa mínima de rendimento para 2030? Para 2023, o valor é de 10,50. Podemos esperar algo mínimo de 18? Olha, assim, difícil responder, tá? Acho que essa dúvida aqui foi um pouco em linha com a Liane lá no início,
Eu acho que o guidance que a gente consegue dar para vocês e que a gente vem cumprindo é uma tendência de aumento. Então, não necessariamente isso vai acontecer, pode ser um ano ou outro que tenha alguma diferença de premissas, até mesmo pelo fato de, se o fundo crescer, obviamente isso já muda, se o fundo comprar um ativo novo com dívida, isso já muda, mas a tendência é que os ativos, à medida que eles vão desalavancando, sobra mais dividendos, né? O fluxo de caixa, ele sempre reajustado ali por uma proxy de inflação. Então, à medida que esse fluxo de caixa ele aumenta com a inflação e os repagamentos das dívidas vão sendo feitos, esse fluxo de caixa ele vai começando a sobrar mais para dividendos. Essa é a lógica do fundo. Os projetos eles nasceram aqui, na sua grande maioria, né, na fase logo após o pré-operacional. Então, eles nascem muito alavancados. À medida que essa dinâmica que acontece, a tendência é que os dividendos aumentem. Mas, de novo, tem uma série de premissas por trás. Difícil a gente estimar aqui até 2030 para vocês e cravar na pedra, tá? Mas a gente tem, sim, essa expectativa de que os dividendos aumentem com o longo prazo, tá? Acho que é isso, viu, pessoal? A gente bateu 10 horas, a gente respondeu todas as perguntas aqui. Agradecer mais uma vez a participação de todos e obrigado pela confiança. Qualquer dúvida, a gente está disponível pelo canal de aí e no próximo trimestre a gente está de novo juntos aqui com a live, tá? Um abração. Obrigada, pessoal. Bom dia. Só reforçando o nosso canal de RI, que é ri@xpasset.com.br. Obrigada, bom dia a todos.